Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Cadê os crentes pentecostais que estão aqui nesta tarde? Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia, por gentileza, você que trouxe o exemplar sagrado. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 8 e versículo de número 27. Enquanto você localiza, eu quero externar a Deus a minha gratidão por mais esta oportunidade que Ele me concede de fazer uso da sua inerrante e infalível palavra. Em segundo lugar, pela vida do pastor, presidente desta grande obra, que é o Gideões Missionário, o pastor Zilmar, e também o pastor Adriano. Pastor Adriano, quase eu caio no chão, desmaiado, quando eu recebi a sua ligação. E do pastor Zilmar, Deus, de uma forma sobrenatural e grandiosa, continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua casa e sua família. Eu quero dizer algo para o senhor. No Acre tem muitos profetas de Deus, muitos homens forjados, grandes pregadores, e essa oportunidade que os senhores estão me dando, os senhores estão rompendo uma bolha, que em 40 anos, no 40º do Congresso dos Gideões, é o primeiro acreano a colocar a planta dos pés aqui, para pregar a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra profética de Deus para a sua vida. Quem acredita, diga glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa. Vem aqui, Lu. Quero chamar ela aqui, porque essa mulher, pastor Júlio Fagundes, todas as vezes que eu vou orar, essa mulher vai comigo, sobe comigo ao monte, pode ser na chuva, tira a sandália, que lá no monte tem uma regra, pastor Davis, pastor Cristiano, tem que tirar a sandália, tem que tirar, porque é a regra do administrador do monte, tem que tirar. Ela tira, a gente sobe na chuva, no verão, e ora comigo, e quando eu estou viajando pelo Brasil, está junto comigo. É a princesa que Deus colocou ao meu lado. Eu te amo. Glória a Jesus. Eu louvo a Deus também pela vida dos companheiros que me antecederam e os que virão após mim. Que Deus continue usando esses instrumentos que Deus tem levantado neste planeta para impactar esta nação brasileira. Homens que carregam o sangue do Cordeiro nas veias, homens corajosos. Eu tenho uma coisa comigo: Deus não gosta de cabra frouxo, cabra covarde. Deus só gosta de cabra macho, cabra valente, que tem sangue no olho, mulher valente, que não tem medo de Satanás. Você está aqui dando glória a Deus, mas Jesus está trabalhando pela tua causa. Você está aqui dando glória a Deus, Jesus está cuidando da tua casa. Você está aqui dando glória a Deus, Jesus já está entrando nas entrelinhas para provar que é Deus na sua vida. Você não chegou aqui a Camboriú no pavilhão por um acaso. Você não chegou aqui por uma coincidência. Você chegou aqui porque o Espírito de Deus foi lá no teu estado e disse: é você que eu tenho um projeto, é você que eu vou falar, é você que eu vou manifestar. Já tem alguém entendendo isso aqui, ó? É você que eu tenho algo para revelar. Levante as duas mãos o mais alto que você puder. Eu quero que você ore comigo agora, que nós vamos entrar na palavra. Mais alto que você puder. Eu quero que você feche os seus olhos, se você acredita que Deus está entre nós, porque a Bíblia diz: onde há 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus está conosco nesta hora. Jesus está conosco para nos dar vitória. Se prepara, porque vai acontecer algo grande de Deus na tua vida, e você vai contemplar o agir de Deus. Quem recebe, dê uma salva de palmas para Jesus. Bíblia aberta. Pastor Edivaldo, em vários pontos do nosso estado tem alguém com telão lá. Eu já quero mandar um abraço para os nossos amigos, companheiros, pastores, presidente, que estão com telão. Mandaram muitas mensagens, tanto do Acre como do Amazonas, também de Roraima, do Maranhão, do Pará, e muitos lugares fora do Brasil, lá na Europa, o pastor Jailton, lá nos Estados Unidos também, pessoas mandaram mensagens para mim, e eles acompanham, pastor Edivaldo, o nosso trabalho, que a gente executa dentro da penitenciária há mais de 23 anos, pregando para bandido de alta periculosidade, pastor Cristiano, onde Jesus tem salvado centenas de pessoas. E hoje você pode olhar na cara daquele que era assaltante, que era traficante, que era um bandido, e hoje ele é pastor, é um servo de Deus, pregando o evangelho e ganhando almas para o reino. Isso sim é Gideões, isso sim é missões. Deus está contando com você. Olha para o teu irmão e diga: rapaz, esse teu glória está mais fraco do que caldo de piaba. Aleluia. Mas dá para melhorar, né? Abra a sua Bíblia, por gentileza. Quem encontrou, diga um amém. Está escrito: e aqueles homens se maravilharam
dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Vamos ler uma vez mais. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. E você se assente dando glória. Eu quero louvar a Deus. Eu trago saudações do nosso bispo Samuel Ferreira, nosso presidente mundial, nosso presidente da convenção, pastor Wagner Felipe. Trago saudações da nossa liderança. Lendo as páginas seletivas da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, dentro dos 66 livros, 1289 capítulos, 31.105 versículos, acerca de 42 homens escreveram este livro. E não há heresia e nem sombra de dúvida, porque ela mesmo se garante que ela é digna de toda aceitação. Foi esta palavra que nos resgatou, foi esta palavra que nos convenceu. Esta palavra transforma o mais vil pecador numa nova criatura. Deus pega o alcoólatra, o assassino, o traficante, o ladrão, aqueles que vivem na orgia, numa vida promíscua, no pecado, no engano, na mentira, e dá um banho da graça e faz dele um novo homem, e dá novas vestes, e ele se torna uma pessoa diferente nesta terra. Levante a mão e dê um grito de glória. Quando eu leio Mateus capítulo de número 8, versículo de número 27, eu vejo aqui uma breve narrativa do ministério peculiar de Jesus. O ministério de Jesus, ele foi marcado por grandes milagres e grandes sermões que trouxeram para toda a história da humanidade um novo rumo. Ou seja, mudou o curso da história através do ministério de Jesus. Jesus precisa agora sair de Cafarnaum. Jesus está em Cafarnaum, e Jesus precisa ir até a cidade chamada Gadara. Pastor Cleuso, o que é que Jesus precisa fazer em Gadara? Existia um homem que estava possesso por uma legião de demônios. Uma legião é uma linguagem romana, na cultura romana, que quer dizer 6.000 soldados romanos. Ou seja, dá-se a entender que aquele homem tinha 6.000 demônios sobre a vida dele. Para você ter uma ideia, ele era preso em cadeias, e as cadeias não podiam lhe segurar. Ele andava de dia e de noite, ele alimentava-se das vísceras humanas. Mas um dia Jesus marcou para ir naquela cidade, para dar liberdade àquele homem. Diga glória a Deus. Jesus reúne os seus discípulos, sai de Cafarnaum para ir até Gadara. Mas para Jesus chegar até Gadara, pastor André Sena, Jesus precisa cruzar o mar da Galileia. O mar da Galileia não é um mar tão grande, ele dá 13 km de largura, 21 de comprimento, e fica 212 metros abaixo do mar Mediterrâneo. Se você pegar o mapa geográfico, o mar da Galileia é no formato de um coração. Ou seja, Jesus chega às margens do mar da Galileia. Jesus está cansado, porque até então Jesus é 100% homem e 100% Deus. Como homem, Jesus sentia fome, sede, cansaço. Mas como Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente é o único capaz de libertar, transformar, curar e levar o homem para a glória. Onisciente, que ele sabe de tudo, é o dono da ciência. Onipresente, que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está falando ao coração do profeta, mas já está aguçando a audição de alguém, para você captar a voz dele e ser abençoado aqui nesta tarde. E eu tenho uma palavra profética, só quem recebe levante a sua mão. Você pensa que Deus não ouviu o teu clamor? Você não está aqui por um acaso, por uma coincidência. Você é uma projeção de Deus. Você é uma obra-prima de Deus. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, Jesus já tinha um projeto na tua vida. A luta tem sido grande, mas vai passar. A luta tem sido gigantesca, mas Ele vai acabar com ela. Por amor a você, por amor à tua casa, por amor à tua família. O mal não vai prevalecer. Se prepara, porque tu
tudo que Satanás investiu contra você será desfeita. Toda obra do inferno, obra de Chucaveira, Preto Velho, Tranca-Rua, Maria Padilha, Eixo da Morte, Pomba Gira, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Sete Saia, Sete Flechas, demônio da morte, demônio das encruzilhadas, demônio da meia-noite, vai ser desfeita pelo poder do nome de Jesus. Não adianta o diabo se levantar contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus. Sabe por quê? Porque está pingando azeite sobre a tua cabeça, até a planta dos teus pés. Pode vir espada, fogo e ferro, mas você está guardado, você está protegido. A mão do Eterno. Já tem alguém entendendo isso aqui, pelo amor de Jesus? Já tem alguém conectado com os céus? Se você está conectado, dê um grito de glória. Olhe para cá. Jesus chega cansado, exausto. Pastor Davis, meu amigo, Jesus precisa bater uma pestana, né? Descansar um pouco, para poder se recuperar, para dar continuidade ao projeto na labuta. Jesus entra dentro de um barco e Jesus vai descansar. Enquanto isso, os discípulos ficam na campana, como já estava finalizando o dia, chegando a noite. E naquela época, quem costumava velejar pelo mar, eles conheciam as questões meteorológicas, se o mar estava calmo ou se o mar estava agitado. Eu acredito, conjecturando, que estava tudo tranquilo, porque jamais Jesus ia entrar dentro do mar, apesar dele ser Deus, mas ele ainda era homem. O mar tão agitado. Claro que existe o óbvio, Jesus está no controle de tudo, Jesus está no controle, na direção de tudo que está acontecendo na terra. Veja bem, Jesus entra, vai descansar, e os discípulos ficam na campana da noite. E a Bíblia diz: de repente formou-se um grande temporal de vento. Você pode perceber uma coisa, que as coisas ruins ela não manda recado, ela vem de uma forma inusitada, te pegando de surpresa, nos surpreendendo. Geralmente é assim, nunca manda uma carta dizendo: eu estou a caminho, viu? Se prepara. E de repente formou-se um grande temporal de vento, de sorte que as ondas começam a invadir o barco. A primeira coisa que vai acontecer, bateu um desespero no coração dos discípulos: nós iremos morrer, o barco vai afundar. Porque nos dias odiernos, no pleno século 21, eu saí lá de Turilândia e fui até São Luís do Maranhão. Eu estava em cima de uma balsa, pensando sobre isso. Eu digo: rapaz, já pensou se essa balsa afunda no meio desse mar? Mas ali tem bote, tem salva-vida, tem a guarda costeira, que eles podem emitir um sinal e chegar ao resgate. Mas naquela época não tinha plano A nem plano B. Acontecia muito naufrágio. Só o apóstolo Paulo sofreu 3 naufrágios. Olhe para mim. Os discípulos se desesperam: nós iremos morrer. Por quê? Porque eles estavam olhando na horizontal. Porque quando você olha na horizontal, você só vê vento, você só vê prova, você só vê obstáculo, você só vê desafio. Mas se você olhar na vertical, Salmo 121, eleva os teus olhos para o monte, porque é de lá é que vem o teu socorro. Salmo 125, os que confiam no Senhor será como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Não adianta você negar, não adianta você correr, não adianta você reclamar, não adianta você murmurar. A alternativa é confiar. Olhe para o teu irmão: ou você confia, ou você pula fora do barco. Com Jesus é assim: ou é tudo ou é nada, ou é ou não é, não tem esse meio termo. Não tem esse negócio de viver uma vida promíscua lá no mundo e na igreja. Se está aqui, tem que se comportar como os que estão aqui, como os salvos, crente lavado e redimido, compra e paga. Tem muita gente que compra e não paga. Digo: o sangue de Jesus tem poder. Tem muita gente malandro, 7-1, que ainda precisa ter um encontro com Jesus. Porque quem tem um encontro com Jesus, Jesus muda a perspectiva dele. Quem já teve encontro com Jesus, os seus traços, os seus passos são definidos pelo Espírito Santo de Deus.
Você um dia recebeu esta oportunidade. Zele, guarde, preserva, porque vai chegar um dia que Jesus vai te levar na responsabilidade com Ele. O primeiro vento é causado pelas causas naturais. Existe vento que na sua escala ele chega a atingir de 700 a 1000 km por hora. Ou seja, alguns são conhecidos como furacão Katrina, furacão Irma, furacão Ivan e muitos outros. Agora o furacão Milton chacoalhou agora o estado da Flórida nos Estados Unidos, a cidade da Flórida nos Estados Unidos. Ou seja, existe vento que consegue atingir até 1000 quilômetros por hora. O apóstolo Paulo, em um de seus naufrágios, pastor Júlio Fagundes, ele vai parar na ilha de Malta. Quando ele chega, ele enfrentou um nível ciclônico que chega a atingir 300 quilômetros por hora. Quando ele chega na ilha de Malta, ele precisa acender uma fogueira por 2 motivos. Primeiro, porque ele está com muito frio, ele precisava se aquecer. Segundo, que naquela época não tinha como os dias odiernos uma evolução tão grande, porque a ilha de Malta fica localizada sobre um arquipélago entre a Itália e a África. Hoje a civilização mudou, não era que nem nos dias de Paulo. Paulo está aquecendo uma fogueira, uma víbora venenosa lhe pica na sua mão. E sabe quem morreu? Aleluia, a serpente. Segura essa. Paulo estava fazendo uma fogueira para poder se livrar das víboras, mas já havia uma fogueira que estava acesa dentro dele. Diga glória a Deus. Pastor, me explica melhor esta aplicação. Segura essa, olha só. Quem era para morrer era Paulo, mas quem morreu foi a serpente. Levante a mão direita que eu vou liberar uma palavra profética. Quem tentou te matar vai morrer. A bruxaria não vai te matar, a magia negra não vai te matar, o voodoo não vai te matar, o satanismo não vai te matar, as forças do inferno não vão prevalecer sobre você. Salmo 91 versículo 7: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você e ninguém da tua casa vai ser atingido, porque a mão do Eterno está sobre a tua vida. Quem acredita nisso que Deus está falando aqui, dá um pulo dessa cadeira e um glória. O segundo vento é nós que provocamos. Pastor, nós provocamos o vento, mas se provocamos. Deus falou a Jonas: vai à cidade de Nínive e profetiza contra a sua maldade, a sua violência e os seus pecados. Jonas se levantou de manhã, desceu até Jope, pagou a sua passagem e fugiu para Tarsas. E quando o navio está no meio do mar, formou-se um grande temporal de vento, de sorte que o barco já estava afundando. Os marinheiros lançaram a sorte. Caiu sobre quem? Sobre Jonas. Ele diz: é por minha causa. Escute isso aqui. Tem muita gente aí encarando um grande vento, que a culpa não é de Deus, que a culpa não é do pastor, que a culpa não é de ninguém. A culpa é das suas ações, do que você tem feito, do que você tem praticado. Existe o pecado da omissão, pastor Edivaldo, o pecado da omissão. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te vocacionou e Deus te deu poder, autoridade e ousadia para você pregar, e você não está obedecendo a vontade e a ordem de Deus. Porque tem pessoa que quer pregar só se o cachê for grande. Tem pessoa que quer pregar só se tiver avião. Começa primeiro andando de ônibus, depois de carro, depois de trem, depois de barco, depois Deus vai te dar asa. Ninguém chegou aqui, esses homens estão aqui porque foram forjados no fogo, foram forjados na guerra. Ninguém chegou aqui de paraquedas, ninguém chegou aqui contando historinha, ninguém chegou aqui com papo de 7-1. Se chegou aqui porque pagou preço, porque orou, porque gemeu, porque buscou, e a presença de Deus veio sobre a vida deles. Já tem alguém entendendo isso aqui, ó? Gente que paga preço, gente que ora, gente que geme, gente que busca, gente que clama. Se você está aqui aí embaixo e acredita, Deus vai preparar um lugar de honra para você. Deus vai O primeiro vento é causado pelas causas naturais. O segundo vento é nós que provocamos. E o terceiro vento quem vai provocar é Satanás. Pastor, o diabo tem poder de provocar vento? Mas se tem. A Bíblia diz que ele tem poder de fazer cair fogo do céu. Imagine provocar vento. Pastor Júlio Fagundes, pastor Regis, está ali. Ele tem poder de provocar ventos. A Bíblia diz que Jó era um homem
íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Não havia ninguém na terra como ele, um homem de uma integridade, um caráter moral, um homem que Deus dava testemunho de Jó. Mas o diabo incitou Deus contra Jó, porque Satanás não pode ver ninguém prosperando, não pode ver ninguém crescendo, não pode ver ninguém se dando bem, porque ele quer acabar com você, acabar com a tua imagem, acabar com a tua identidade, puxar teu tapete, te apunhalar pelas costas. Essa é a função do diabo. E ele disse: mas como Jó não vai ser fiel a ti? Tu cercaste ele de riquezas, de bens, agora toca e tira tudo quanto ele tem, e ele vai blasfemar na tua face. A Bíblia diz que Satanás veio na vida de Jó, levou primeiro todos os recursos financeiros: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tudo que Jó tinha, agora ele perdeu. Como se não bastasse, pastor Davis, veio o vento lá do deserto e deu sobre os 4 cantos da casa do filho de Jó, e todos os filhos deles morreram. Aí Jó perdeu o chão. Jó ficou com seu coração partido. Jó ficou em pedaços. A Bíblia diz que ele raspou sua cabeça, rasgou suas vestes e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Porque quem serve a Deus não serve pelas conveniências, pela probabilidade do que Deus tem. Tem pessoa que vem à igreja porque quer um carro, tem pessoas que vêm à igreja porque quer uma casa boa, tem pessoas que vêm à igreja porque quer se dar bem. Quem vem aqui, ele vem por causa do Pai, ele vem por causa de Jesus, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Deixa eu perguntar: quem tem o nome escrito no livro da vida? Levante a mão direita e a mão esquerda, abre a tua boca e faz o pavilhão tremer em glória. O quarto vento é Deus que vai provocar. Pastor, Deus trabalha com vento, mas se trabalha. Segura essa. A Bíblia diz que quando os filhos de Israel saíram do cativo do Egito, depois dos 430 anos, eles já estão próximos ao Mar Vermelho, e atrás vem Faraó. Israel murmura: vamos morrer. Não havia sepultura no Egito para que fôssemos sepultados lá. Aqui é interessante que na frente de Israel, pastor Edivaldo, e uma nuvem e o anjo do Senhor. Quando eles clamaram, Moisés clamou a Deus, a Bíblia diz que o anjo saiu e a nuvem também. E para onde ela foi? Ela se transformou numa nuvem escura, ficou entre Israel e os egípcios. E a noite inteira os egípcios não conseguiram chegar a tocar em Israel. Pastor, o que é que o senhor vai falar? Se prepara, porque o diabo vai te procurar, mas não vai te achar. Não entendeu? Deus vai te guardar debaixo das asas dele. E tem alguém planejando pelas sombras, surradeiramente, para acabar com o teu ministério, acabar com você, acabar com a tua história. Mas Deus me trouxe lá do extremo norte do Brasil, do estado do Acre, aqui em Santa Catarina, Camboriú, e manda eu profetizar para alguém que botar os pés aqui neste ginásio: perdão, Satanás, porque Deus está abraçando um Gideão. Deus está abraçando um Gideão. Moisés clama a Deus. Deus disse: Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Ele disse: um cajado. Ele disse: por que tu precisa de mim? Toca nas águas. Moisés tocou nas águas, e a Bíblia diz que Deus deu um sopro oriental e abriu o Mar Vermelho ao meio. Se prepara, porque esta luta, Deus está colocando um ponto final. E, ai Jesus, Deus está colocando um ponto final nesta crise, nessa tempestade que tentou abalar a tua fé, destruir a tua estrutura. Mas pelo poder do nome de Jesus, nada que Satanás fizer vai prevalecer contra a tua vida, porque você não foi comprado com sangue de animal, você foi comprado pelo sangue derramado lá na cruz. Só quem faz valer a pena o sangue de Jesus, dê um sinal de glória a Deus e aleluia, porque a presença de Deus vai invadir o pavilhão. Pastor Davis, eu estou sentindo meu corpo estar em brasa, eu estou sentindo a presença dele, eu estou sentindo a glória de Deus. Pastor, mas o senhor não tem nome. Mas foi com a pedra que o menino matou um gigante, foi com a pedra que o menino matou o gigante, foi com a pedra que o menino matou o gigante. Deus está levantando meninos, Deus está levantando meninos, Deus está levantando um menino para matar gigante. Você vai fazer parte daqueles que Deus vai usar. Diga: Deus vai te usar. Dê um glória a Deus bem alto para Jesus. Olhe para cá.
Ainda tenho 11 minutos. Uma vez o pastor olhou para mim e disse: pastor, traga uma palavra curta e quente. Eu digo: fogo! A igreja. Uma palavra curta e quente, né, pastor Cristiano? Olhe para mim. Jesus está deitado. Quando Jesus, o discípulo: mestre, a única alternativa é Jesus. Acorda, porque nós iremos morrer. O barco está afundando. Não tem jeito. Vai naufragar. Iremos morrer. Quando Jesus se levanta, Jesus não se levantou. Eu criei isso aqui lá no Acre, pastor Davis, porque lá é muito quente. O crente tem que ser que nem doido, comendo milho assado em cima de um zinco quente no horário de meio-dia. Tem que vir para a igreja, tem que cantar no coral, tem que auxiliar, tem que trabalhar, cuidar da família. Então, para fazer tudo isso, tem que ser que nem doido, comendo milho assado em cima de um zinco quente no horário de meio-dia. Pastor Júnior, Jesus se levantou sereno, calmo, e disse: vós não tem fé não? Jesus dá uma baita repreensão nos discípulos. E vós não tem fé não? Depois que Jesus repreendeu os discípulos, Jesus estava sereno e calmo. Ventos, aquieta-te. Mar, aquieta-te. E a Bíblia diz: e houve-se uma grande bonança. E o que aconteceu? Os discípulos ficaram perplexos e maravilhados e disseram: mas que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas que homem é este, que dá vista aos cegos, que faz ouvir o surdo, que faz o mudo falar? Mas que homem é este, que faz os leprosos ser purificado? Mas que homem é este, que liberta os oprimidos por demônios? Mas que homem é este, que dá vida aos mortos? O nome dele está acima de todos os nomes. Em química, ele transformou água em vinho. Em biologia, nasceu de uma virgem. Em matemática e economia, alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes. Desafiou a física a andar sobre as águas. Desafiou a medicina em que um coração parado voltará a bater. Nunca teve escravo, mas é chamado de Senhor. Nunca usou uma espada, mas é chamado o Senhor dos Exércitos. O único líder religioso que o seu túmulo está vazio. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: quando Jesus o Messias morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E quando ele vai subir ao céu, 2 varões galileus se colocaram de pé. Meu amigo José Santana disse: o que estás olhando para o céu? Este Jesus que será recebido no céu, ele voltará. Deixa eu ver quem acredita. Ele voltará com os cabelos brancos como a neve, os seus olhos como brasa de fogo, o sapato como latão reluzente, e o nome escrito na coxa: Rei dos Reis, 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 Rei dos... Fica de pé, fica de pé. Deixa eu perguntar: quem crê em milagre aqui? Levante a mão. Quem crê em milagre? Vem correndo aqui na frente agora, porque a brasa viva aqui nesse altar. Eu sinto, vem pra cá agora, vem correndo pra cá. Só quem crê em milagre, vem correndo rápido. Eu não quero que você demore, eu só tenho 5 minutos para orar por você. Vai ter um divisor de água na tua vida. Por quê? Porque Jesus vai entrar nas entrelinhas. Pastor Cleuson, eu creio em milagre. Vem pra cá agora, venha. Venha pra cá agora, eu quero orar por você. Eu estou sentindo algo de Deus aqui. Eu quero compartilhar isso com você. Jesus hoje entra no meio deste furacão. Jesus hoje entra no meio dessa tempestade. Meu Deus, eu já estou ouvindo línguas estranhas. Meu Deus, Deus vai renovar alguém aqui. Quem crê em milagre, Deus vai curar alguém aqui. Osteoporose maldita, pico de papagaio, hérnia de disco, desvio na coluna, gastrite, úlcera, pressão alta, pressão baixa, coração crescido, bursite, dores de cabeça, depressão maldita, obra do diabo, obra do inferno, cai por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Está nos Gideões. Mas você sabe o grau e o nível desse vento. Quando eu vou contar até 3, uma glória vai descer aqui. Pastor Luciano, eu estou sentindo meu corpo pegando fogo, pastor Luciano. Olha o que Deus vai fazer, eu vou contar até 3. Levante a mão do irmão o mais alto que você puder agora. Todo
todo o pavilhão agora, todo o pavilhão. Meu Deus, eu estava orando lá no monte. Sabe o que Deus falou? Meu filho, tu vai abrir tua boca, e quem vai fazer sou eu, quem vai operar sou eu, porque eu sou o dono da tua vida. Sou eu que faço milagre, sou eu que curo, sou eu que liberto. Levante a mão do irmão e eu conto até 3. Uma glória vai tomar este lugar. Começou, já começou, já começou. Diabo, porque aqui Deus está levantando um Gideão. Olha aí, pega, a gente já está sendo arrebatado. Seja batizado agora, seja batizado agora, com o Espírito Santo e com fogo. Já pegou, olha aí, ó. Levante as duas mãos o mais alto que você puder e não abaixa por nada, porque quando você voltar lá para a tua cidade, lá para o teu estado, vai ter notícia de Deus para o teu ministério, vai ter notícia de Deus para o teu ministério, vai ter notícia. Se prepara, porque a partir de hoje, quem acreditou na tua morte, quem acreditou na tua derrota, vai te ver por cima, e um novo cântico na tua boca. Pastor Júnior Fagundes, Deus está levantando uma massa nova. Deus está levantando o pastor Jonathan, uma massa nova. Deus está levantando, eu quero chamar os pastores, vem aqui, Deus vai fazer algo grande. Vem pra cá, pastor Júnior, vamos fazer agora um clamor aqui. Pastor Natan, vem pra cá, pastor Natan. Levante as duas mãos, eu vou contar até 3. Se prepara, porque Deus vai fazer coisas novas. O que o diabo investiu contra você vai ser desfeito. Deus vai dentro. Vem pra cá, Davis, vem pra cá, pastor Davis. Vem pra cá, pastor Cristiano, vem pra cá. Ai, meu Jesus, ninguém está brincando aqui de pregador, não. Existe um preço, pastor Regis, que é pagado pelas madrugadas, que ninguém viu você chorando, que ninguém viu você clamando. 2, tem gente que não vai aguentar de pé. Missionária Raquel, cadê a missionária Raquel? Deus está entregando uma grande vitória nas tuas mãos. Toma posse do que Deus tem para a tua vida. 3, para estremecer o pavilhão dos Gideões missionários, abre a boca e recebe agora. Olha o azeite, 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 olha o azeite. Pega, rata tremendo. Recebe agora. Se Deus é na vida do Acreano, recebe agora. Recebe poder. Arrebiando, olha aí, a gente já está aguentando de pé. Línguas estranhas, já tem gente rodopiando. Eu vou descer no meio desse povo agora. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, pega, 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 pega. Eu vou descer no meio desse povo agora. Azeite, poder. Meu Deus, olha, o dono da vida está aqui. Levante as mãos para adorar. Deixa eu ver aqui, Adora. Levante as duas mãos.